Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Glória Talks. Eu sou o Wagner Botelho, orientador pedagógico dos anos finais do Colégio Marista Glória. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais que eu passo a palavra para que eles mesmos se apresentem. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado, uma alegria estar aqui nesse espaço. Olá, comunidade do Marista Glória. Sou o Gerson, coordenador de pastoral, e vai ser um prazer integrar essa mesa. Seja bem-vindo. Olá, alegria também estar aqui. Irmão Carlos, né? Já atuei no Glória de 2021 a 23 e atualmente sou irmão assessor da Regional São Paulo do Marista Brasil. E é uma satisfação estar aqui neste programa, nesse podcast. Legal, bacana. Esse bate-papo nosso hoje aqui, justamente a gente vai voltar às origens do nosso termo, inclusive, né? A gente fala muito sobre o Colégio Marista, a Rede Marista, e a gente vai conversar justamente sobre esse termo. O que é que significa ser marista? Existem algumas celebrações muito especiais que vocês vão ser convidados a partilhar com a gente, também com o pessoal que está de casa, também sobre o que significa, ajudar a gente a refletir e entender um pouco mais esta marca que é mundialmente conhecida, não só aqui na nossa cidade de São Paulo, mas no Brasil e no mundo também. Então vocês vão ajudar a gente um pouco nesse bate-papo, tá bom? Para a gente começar, eu queria justamente pegar o termo. O que significa o termo marista? Da onde vem essa palavra? Porque a gente parece que é um termo que se a gente se apropriou, ele ficou muito tranquilo, né? Mas o que significa, irmão Carlos, o que significa para a gente o termo marista? Wagner, o termo marista, ele vem do nome de Maria, a mãe de Jesus, né? Por incrível que pareça, ele não foi criado pelo nosso fundador, o Padre Champagnat. O Padre Champagnat, ele se apropria dessa expressão de um outro padre, muito amigo dele, que é o Padre Curvelli, né? Um pouquinho da história que esse padre, na sua infância, ele era cego, e ele, depois de rezar muito no santuário mariano, ele teve a cura o que hoje a gente considera um problema de visão, né? Não podemos afirmar que seria uma cegueira, né? Essa deficiência visual. E nisso, ele, Padre Curvelli, né? Ele, segundo consta a tradição, ele teve um encontro místico transcendental, assim, com a figura de Maria, e ele propôs a criação de uma sociedade, de uma congregação religiosa que pudesse divulgar, né, e a devoção a Maria, a boa mãe, né? Então, ele criou esse termo marista, assumindo depois pelo Padre Champagnat. Mas o nome original do instituto, que o nosso Padre Champagnat deu, era Pequenos Irmãos de Maria, né? A igreja depois vai reconhecer o Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria, mas vai mudar o nome deles, né? Para Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas. E aí, praticamente consolida o nome, a marca mundialmente hoje conhecida. Perfeito. Bacana. Até tem uma certa vez, você pode me ajudar também nessa reflexão, irmão, sobre um paralelo que muito conhecido também, a rede jesuíta. E aí tem os jesuítas por conta de Jesus, é isso mesmo, e maristas por conta de Maria, a boa mãe. Correto, existe uma ligação, vamos dizer assim. Existia a Companhia de Jesus, né, fundada no século XVI, né, os jesuítas, muito ligado à história do Brasil, à história da cidade de São Paulo, né, e houve um grupo de 12 padres e seminaristas da Diocese de Lyon, entre eles nosso fundador Champagnat e o próprio Padre Curvelli, que criou a expressão marista, né? Que eles então fizeram uma promessa. Esses 12 jovens padres e seminaristas fizeram a promessa de Fourvière, que era um santuário mariano ali da Diocese de Lyon, de criar uma congregação religiosa que difundisse, então, a devoção a Maria, né? E eles deram o nome de Sociedade de Maria, né? Então, Companhia de Jesus Jesuítas, Sociedade de Maria Maristas. Legal, irmão. Acho que coisas novas que a gente vem aprendendo juntos aqui, a ideia desse bate-papo é justamente isso. E agora eu passo a bola para o nosso amigo Gerson, aqui o nosso coordenador de pastoral do Colégio Marista Glória, para trazer um pouco do mês de agosto. O que o mês de agosto, Gerson, tem de especial para esses maristas espalhados em São Paulo, no Brasil e no mundo? O que isso tem de especial para a gente? Se a gente for parar para pensar, o mês de agosto, além de ser muito importante para nós, somos maristas, é importante para a igreja também, onde a gente celebra o mês das vocações.
né? O dia 15, que para nós é o dia do Marista, também é o dia da Assunção de Maria, cujo Champagnat chamava ela de Boa Mãe. E ela é muito importante para o nosso grupo, assim como o irmão Carlos trouxe aqui para a gente. Inclusive, até falando de glória, né? As vocações, todas essas temáticas voltadas para as vocações são desenvolvidas nos nossos grupos juvenis durante todo o mês de agosto. Então, o mês de agosto, para nós, é um mês de festa, um mês de celebrar a nossa vida marista. Então, não só como irmãos religiosos, mas também como leigos que compõem essa missão no mundo inteiro. Legal, então a gente tem uma data celebrada no dia 15 de agosto, mundialmente, como o Dia do Marista. Essa é a marca que a gente tem como um diferencial para o mundo como um todo, o mundo marista. Sim, e é o que nos diferencia, né? Eu costumo perguntar para os alunos, né? Quantos dias do Marista você celebrou? Aqui você faz 2 aniversários. Você celebra a sua vida, qual é o dia do seu aniversário, e tem aluno que faz aniversário no dia do Marista. Então, são 2 datas, né? Você tem o seu aniversário de vida, o seu dia do nascimento, e você também celebra a sua vida marista. E é impressionante como tem alunos com 12, 13 anos de dia do Marista. Então, isso com certeza nos diferencia, né? Então, quando o aluno muda de cidade, até interrompe a sua caminhada por um tempo, eu falo para ele, você vai sentir falta disso, né? Sim. Porque sim. isso você só vivencia aqui junto com a gente no Marista. E acho que o pessoal que está de casa que nos acompanha aqui, ou se atua no Marista, tem os filhos, ou um educador, ou uma família marista, ou ex-alunos principalmente, lembram com saudade acho que 2 marcas. O Dia do Marista, que a gente está conversando aqui hoje, e o Festival Champagnat. Que são 2 marcas, acho que não tem um tempo de que começou, mas todo mundo lembra com carinho das festividades que se tinham nos colégios maristas espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. É uma marca muito bacana que se deixa ao longo dessa caminhada por aí, né? Desse processo que a gente tem, muito rico. Irmão Carlos, a gente fala muito dessa questão dos valores, já citamos aqui algumas vezes essa questão dos valores. O que são esses valores maristas, talvez inspirados pelo nosso fundador, São Marcelino Champagnat, mas o que eles têm de sentido para o mundo de hoje, da nossa sociedade de hoje, São Paulo, Brasil, mundo, como é que isso funciona? Wagner, originalmente, Champagnat pensou 3 valores para a instituição, para que os irmãos vivessem no seu dia a dia, né? Olhando para Maria. Ele enxergava 3 virtudes nela, né? E ele queria que os irmãos maristas, né, no início ali da instituição, pudessem praticar na sua rotina, no seu dia a dia, esses valores, né? Que a gente hoje considera as 3 violetas, né? Então, é a simplicidade, a humildade e a modéstia, né? Hoje, o Marista Brasil, como uma instituição de gestão, né, da educação básica da instituição marista aqui no Brasil, né? 96 colégios, né? Uma atuação em vários estados do país, né? Incluindo aqui São Paulo, com o Arquidiocesano, Glória, né? E as escolas sociais, propõe 7 valores, né? Para que cada colaborador, irmão, alunos, né? Eles possam vivenciar no seu dia a dia, né? Como uma forma de ser um sinal. O sinal de ser o jeito marista de ser e atuar no mundo, né? Então, a simplicidade ainda permanece, você tem o valor da espiritualidade, né? Da presença, né? Você tem a solidariedade, nós educamos nossos alunos, né? Para serem solidários, né? Eu acho que esses valores, eles não podem estar apenas no papel, Sim. né? Ou plotados em um banner ou numa parede em nossos espaços, né? Eles têm que ser vividos, né? Com intencionalidade no nosso dia a dia, né? Um educador que vai montar um projeto com os nossos estudantes, né? Ele tem que olhar para esses valores e ver, será que esse meu projeto, ele contempla todos os valores maristas, ou pelo menos parte deles, né? Para que esses alunos também tenham contato, né? E possam, no seu dia a dia, também executar e fazer do mundo um lugar melhor, né? Na verdade é isso, né? Os valores ajudam a gente a viver melhor, né? E a fazer o mundo também um pouco melhor. Muito, acho que além do discurso. É uma questão mais prática, né?
Não vou fazer um paralelo com uma questão catequética, mas no sentido assim de que vai se vivenciar essa questão de fazer a diferença no mundo. Acho que isso é interessante como uma proposta educacional que os alunos absorvem isso também na prática, muito além do discurso que o professor vai dar aula sobre esses valores para eles decorarem por uma prova, alguma questão, é uma questão de uma vivência que se tem. E acho que isso é muito interessante, e aí eu passo agora para o Gerson trazer um pouco desse olhar também. Hoje, Gerson, é possível a gente contribuir com essa missão, com esse jeito, com esses valores que já tem mais de 200 anos de Instituto? É possível ainda no mundo atual, da forma que a gente vive, a gente trazer essas contribuições também? Como que a gente pode vivenciar isso? Eu acredito que, nesse sentido até que o irmão traz, o importante é você primeiro conhecer a missão. Porque a partir do momento que você se aprofunda, busca, participa dos espaços formativos e celebrativos que o próprio Marista Brasil nos propõe, a gente consegue se encantar com a missão, né? E o primeiro passo é esse. Acho que é algo que antecede um pouco essa questão. O colaborador que conhece a missão se encanta. E quando a gente está encantado, a gente faz parte. E fazer parte da missão encantado é ser um marista, é ser um braço a mais ali do que a missão nos pede, né, nas nossas unidades educativas. Quando a gente tem os nossos programas formativos e traz os valores, a gente até costuma conversar com todos os colaboradores, né, que independente do setor que você compõe, você que limpa o chão, você não só limpa o chão, você está cuidando de uma vida, né? A partir do momento que a gente seca um chão, uma criança não escorrega. A partir do momento que você abre a porta com alegria para alguém entrar no nosso colégio, você está ali fomentando, você está promovendo uma virtude e sendo um sinal da presença marista. Então, com certeza é possível a gente ser e fazer parte dessa vocação marista no mundo. E isso passa também pela forma como a gente enxerga o que a gente desenvolve, independente da função, né? Quando a gente chega em um colégio e já vê aquele uniforme, aquele marista escrito, vê as crianças brincando, você vê ali um monitor atencioso, né? Sempre, olha, as crianças estão bem, elas estão brincando, né? Uma criança cai, eu não preciso chamar, eu vou lá e faço a minha parte, né? De levantar a criança, está tudo bem com você. Na própria pastoral também. O jeito que um diretor nos acolhe, né? A gente tem... A Cláudia que acaba sendo essa presença também marista, né? A gente olha nas nossas unidades colaboradores com mais de 15 anos de missão. Porque quando pica a gente, é algo que você não consegue se desligar, porque faz parte da sua vida, né? Sim. A gente vê as fraternidades espalhadas também pelo Brasil, de pessoas que não compõem mais o ambiente de trabalho mesmo, de operação, mas que o carisma faz parte da vida e ele é um vocacionado também. Sim. Ele é um vocacionado também. A vocação extrapola o ser colaborador e muitas vezes o ser irmão, né? O ser marista, como o irmão falou, é você tirar aquelas virtudes que nos identificam, todos os elementos identitários e tornar presente no mundo. Legal. É algo que eu estou quase há 18 anos no Instituto, né? Tipo, trabalhei em Santos, numa obra social aqui em São Paulo, o irmão Lourenço, e agora no Glória, quase 12 anos. E algo que eu via como diferencial, não é porque a gente está conversando aqui com maristas, mas é bacana trazer esses aspectos de que todos são educadores. Acho que o Gerson trouxe um ponto bem legal, porque desde o porteiro, o pessoal da limpeza, manutenção, cantina, os professores, todos são educadores, né? E hoje a gente tem uma presença um pouco menor dos irmãos. O Glória mesmo é um colégio que tem hoje, 2025, 123 anos. O irmão Carlos acho que sabe muito bem dessa história, de que lá no início eram os irmãos que tudo faziam. Inclusive a gente tem irmãos lá, quadros, obras, livros de irmãos que dedicaram 60 anos daquele colégio, né? Irmão, qual que é o papel dos irmãos hoje dentro do Instituto Marista, dentro das unidades? Como é que está essa função de vocês? O que vocês atuam, né? O que é um irmão marista? O que faz um irmão marista, na verdade? A pergunta mais clara seria essa. Muito boa pergunta, Wagner. Como você disse, até pouco tempo atrás, nós, irmãos, praticamente assumíamos sozinhos, né, a função de tocar a instituição, né?
Graças a Deus também, porque hoje contamos com muitos leigos, né? São mais de 79 mil leigos hoje no mundo, que ajudam a um pouco mais de 2.400 irmãos nessa missão bonita que é educar e evangelizar, né? Crianças, adolescentes e jovens. Os irmãos maristas hoje estão em funções algumas vezes mais estratégicas, ou dependendo da idade e da condição física do irmão, de uma presença, né? Eu recordo o irmão David, com quem eu morei, e acho que muitos do Glória e do Colégio Arque conhecem ele, né? Um irmão idoso já, de mais de 80 anos, que simplesmente ele vai no colégio distribuir balas e doces para os colaboradores Desde muito e tempo. para os alunos, né? Sim. E ele é o vovozinho daquele espaço educativo, né? Então, ele já foi diretor de escola, ele já foi o provincial, que é o cargo mais alto dentro de uma província, né? É uma região administrativa da instituição, né? E hoje, já com seus mais de 87 anos, se eu não me engano, ele tem essa função de ser presença apenas, né? De estar ali, distribuir doce, alegria, né? Dar um abraço aos alunos, colaboradores. Então, nós, irmãos, estamos em algumas funções, algumas estratégicas, algumas de acordo com o perfil do irmão, né? Alguns na gestão, outros mais ali com a pastoral, a animação vocacional, né? Então, são cargos pontuais, né? E, realmente, os leigos e leigas hoje nos ajudam aí muito a tocar aí em 79 países onde estamos presentes atualmente, né? A nossa missão. Você falou sobre ser irmão, provavelmente você já deve ter respondido essa pergunta milhões, incontáveis vezes, mas é legal para o pessoal que está de casa. Qual que é a diferença de um irmão, de um padre, de uma freira? Quais são esses cargos, essas funções, tipo, dentro de uma hierarquia dentro da igreja e da função dentro das unidades e do instituto? Como é que funciona? Tá, vamos lá. O padre, ele é um ministro ordenado, né? Então, ele recebe uma ordenação da própria igreja, né? Ele tem uma formação específica, obrigatória em filosofia e teologia, tá? Ele faz a gestão, geralmente, de uma paróquia e ministra principalmente os sacramentos, né? Batismo, a Eucaristia... A vida de uma igreja, crisma, de uma paróquia, assim por diante. a administração ali sacramental, né? Os irmãos aí, e as irmãs, né? As freiras, então, portanto, também, nós não somos ministros ou ministras ordenados, né? Na Igreja Católica. Nós fazemos votos de pobreza, obediência e castidade, né? E a nossa atuação e formação geralmente não é tão específica, né? Embora exista padres que estudem outras disciplinas, outras temáticas, né? É obrigatório ele estudar filosofia e teologia para ser ordenado, né? Nós, então, não somos ordenados, né? E também não temos uma grade de estudos única, né? Então, tem muitos irmãos ali, pedagogos, tem muitos irmãos assistentes sociais, né? Eu também sou pedagogo e administrador, né? Então, a gama de estudo é ampla e a atuação também, né? A atuação vai estar muito vinculada ao perfil da pessoa e o carisma da instituição. Instituição dos Irmãos Maristas das escolas, né? Então, nossa congregação, nosso instituto, ele é o instituto voltado à educação, né? Então, portanto, os irmãos acabam atuando nas áreas educacionais, né? Então, estamos ali presentes com colégios, escolas, unidades sociais, universidades, né? Editora. Por coincidência, nossa província, aqui de São Paulo, ela também tem hospitais ali em Curitiba, né? Onde é a nossa sede, mas é voltado sempre para a educação, no caso do Instituto dos Irmãos Maristas, Legal. né? Então, a nossa atuação está aí nesse campo, educacional. Mas é um educacional que abre também para outros caminhos, como você trouxe aqui o exemplo de São Paulo, mas acho que no mundo também tem outras experiências bem bacanas, de não só de escola, universidade, você trouxe o hospital, mas tem outras experiências também no mundo também desse trabalho missionário que os irmãos realizam também, né? Que são bacanas. Tem um trabalho missionário muito bom, que já vem de alguns anos, que é o projeto Lava Lá, inclusive com muitos leigos e leigas maristas participando, né? Em lugares de fronteira, realmente. Não fronteira somente territorial, mas fronteira existencial, né? Então, você tem comunidade Lava Lá 200 ali na Amazônia, né, em cidades ali, inclusive tríplice fronteira,
né? Com atuação com os povos indígenas originários, né? Você tem a comunidade dos Maristas Azuis, lá na Síria, em Alepo, né? Em um ambiente de guerra, né? Onde a maioria, aliás, quase nenhum é católico, cristão católico, né? São crianças ali muçulmanas, né? E você tem a presença de irmãos leigos e leigas ali atuando para dar a educação somente, né? Ali a gente nem fala de evangelização, a evangelização é por meio da educação. Né? Pela vivência, pela vivência dos valores, dos Exato. princípios, muito bacana. Então existe esse trabalho missionário também, como você cita, né? De voluntariado, enfim, é bem ampla a gama de atuação marista hoje no mundo. Que vai além das escolas, vai para esse universo como um todo, né? Bacana. E Gerson, você é à frente da pastoral hoje do Marista Glória, sendo essa referência marista hoje dentro da nossa unidade. O que se tem de atividades, celebrações que acontecem em torno desta marca marista, dessa vivência marista? O que a gente tem? Quais são os projetos que vocês realizam lá enquanto pastoral também, como diferencial? Eu acho que é até importante dizer também que eu venho dando continuidade em um trabalho que já foi plantado lá atrás, inclusive por você, né, que esteve ali à frente da pastoral durante muito tempo, do irmão Carlos também. Então, a gente teve o privilégio de ter 2 irmãos antes da minha chegada. Então, com certeza, a gente já pega um terreno mais propício aí a ser fecundo, né? E hoje, a atuação pastoral, não só no Glória, mas no Marista Brasil, pensa em todos os públicos que compõem a comunidade educativa, né? Então, a gente tem ações com as famílias, com os alunos, com os colaboradores, né? E a gente também trabalha junto com a igreja, né? E com o mundo, né? A gente fala de instituições ali que compõem o nosso território também. Essa é a perspectiva do trabalho pastoral. Hoje, nós temos formações mensais para os nossos colaboradores. Eu costumo dizer que não basta a gente pensar só nos alunos. Uma empresa é composta de alguns pilares e se a gente quisesse entregar tudo só para os alunos, não seria, eu acho que, o melhor caminho para a gente, né? Os colaboradores precisam entender o que é essa missão também. Então, a gente tem formações ali ao longo do ano, desde o momento da chegada do colaborador, que passa por uma integração, para entender onde ele está pisando. Não é um colégio que acabou de existir, nada contra esses colégios, né? Mas é um colégio que vai além da preocupação com a excelência acadêmica, com a forma como a gente está no mundo, assim, sabe? Como a gente existe, qual que é a nossa identidade e como isso é desenvolvido. A pastoral trabalha por meio de projetos de evangelização explícita e implícita. Então, assim, são alguns lados aí, né? Então, para as famílias que são católicas e buscam o aprofundamento da vivência na fé, a gente tem um itinerário para esse amadurecimento de caminhada na fé dos nossos alunos, por meio da catequese de primeira Eucaristia e da Crisma. Isso seria explícito no sentido de ser uma prática mesmo cristã para esse público, como até algo opcional, porque eu faço essa, não é algo que todos têm que participar, nessa linha mais ou menos. Isso, né? Tem pais que vão conhecer o colégio e perguntam para a gente, e a gente fala do que a gente oferece no nosso colégio, né? E quando os pais vêm conhecer. E tem pais que perguntam, mas a gente é obrigado, né, a até participar? Também dentro das diversidades culturais e religiosas que a gente vive, não só na cidade, mas no mundo, reforçando esse ponto também, é um colégio muito diverso. A gente tem alunos de outras denominações religiosas também, e tudo bem. Acho que o que a gente trabalha, principalmente, acho que é legal assim, enfatizar a questão do respeito. Conhecer para respeitar, acho que é uma linha muito bacana que a gente tem também dessa vivência, né? Ah, com certeza. E o ensino religioso nos ajuda nesse sentido, né? Até porque são pesquisas informais, né, que acontecem, e quando a gente puxa de uma base de sistema, a gente percebe que a gente tem em torno de 73% de alunos que se declaram católicos. Então, a gente está num ambiente plurirreligioso. Uma aluna até essa semana foi até a pastoral e perguntou se ela podia fazer PJM. Participar da nossa pastoral juvenil marista, que é um outro projeto de evangelização explícita. E a gente falou, com certeza. E aí eu falei, por que essa pergunta? Ela falou, porque eu sou de Umbanda. Eu falei, você vai ser bem acolhida, independente da sua religião, né? Se você está na nossa comunidade, você está no nosso colégio, você é bem-vindo em todos os nossos projetos.
independente da sua denominação religiosa. Então, a gente tem esses projetos de evangelização explícita, que envolvem a vivência dos sacramentos, que hoje a gente tem em torno de 130 famílias que participam semanalmente com a gente. A gente tem a Pastoral Juvenil Marista, que é o projeto de evangelização das juventudes maristas do mundo inteiro. Acho que é importante trazer isso, não é só um movimento da nossa comunidade educativa, que hoje no Glória a gente tem em torno de 250 alunos que participam semanalmente, ele como média, tem mais alunos inscritos, mas a gente sabe que às vezes a rotina impede essa participação, mas são alunos que vivenciam o carisma de uma forma mais profunda do que os demais alunos, né? Ela começa ali no 6º ano, vai até a 3ª série e envolve experiências com outras unidades maristas também. E isso é encantador, né, pra gente. E temos um itinerário formativo para adultos, que envolve aquelas formações para nos ajudar nesse pilar que é fundamental. Tivemos um irmão, hoje a gente já não tem mais, hoje a gente tem uma pastoral na nossa comunidade, mas não basta pastoral ou uma escola em pastoral, né? O nosso sonho é ter uma escola pastoral, e isso perpassa pela formação dos nossos colaboradores. Além disso, temos uma atuação pastoral estratégica junto com o pedagógico. Então, de mapear projetos com potencial evangelizador, né, e campanhas também, né? Acho que por mais que a gente se perceba numa comunidade marista como a do Glória, que temos avós que dão... Hoje a gente tem uma avó voluntária que é catequista, que ela estudou, os filhos estudaram, agora o neto estuda lá, então assim, ela é Glória, né? Ela é marista, mas ela é Glória. Né? A gente fala, olha, a gente tem projetos que são do Brasil, não são só do Glória, né? Então nossa atuação extrapola. Ampliar esse olhar, e a gente extrapola nesse sentido, assim, a gente fala, olha, você faz parte de um ambiente muito maior que o Glória, né? Como família, como colaborador e como aluno. E essas experiências permitem isso. Bacana. E para a gente fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu queria que vocês pensassem numa mensagem, o que você deixaria para quem está nos acompanhando de casa hoje, que está conhecendo agora a proposta marista, que mensagem que você deixaria, começando pelo irmão Carlos, depois eu passo para o Gerson. Que mensagem você deixaria, irmão? A mensagem que eu deixo para quem quer conhecer mais o marista é abertura de coração, né? Para conhecer um pouco mais a história dessa instituição de mais de 208 anos de existência e que tanto bem faz para tantas crianças, adolescentes, jovens e também adultos, né? Se aprofunde, né? Procure a pastoral. Com certeza. Procurem lá os orientadores pedagógicos, né? Os educadores do colégio, né? Participem daquilo que é oferecido, né? Em todos os âmbitos, pedagógico, pastoral, né? Seja colaborador, seja estudante, aluno, né? E vai ali no seu dia a dia procurando compreender melhor, né, essa missão, que é ser marista, né? E não é qualquer marista, é marista de Champagnat, né? Viver os valores, procurar conhecer esses valores e vivê-los no dia a dia. Eu acho que se você se sentir chamado a vivê-los no dia a dia, a sua estada ali, seja colaborador, seja como aluno, vai ser muito mais tranquila, muito mais serena, né? E muito mais alegre e feliz, né? Alcançou o objetivo. Alcançou o objetivo. Legal. E você, Gerson? Acho que uma palavra que eu deixaria para as pessoas é acolhida, né? Acolha o novo. Sinta-se ali como alguém que não busca só um colégio, mas uma comunidade educativa, né? E conheça a história. Hoje a gente tem muitos subsídios, a gente tem presença de irmãos em diversos podcasts pelo Brasil, não é só esse, né? Então, material para conhecer a gente tem, além de experiências formativas também, sabe? Então, se abra para o novo, acolha o novo e com certeza você vai se encantar com essa missão. Legal. Deixa eu só complementar, já que ele falou que tem irmão participando de podcasts aí, né, pelo mundo. Na verdade, é um convite a todos, né, também que vão assistir este episódio, a seguirem no Instagram, né, o @Irmão Marista, né, mas aí sem o tio, né, tudo junto, Irmão Marista, que é a página ali vocacional
da nossa província, né? Instagram. Instagram, Legal. @Irmão Marista. Legal. Aí acompanha um pouco dessa vida, de como é a vida de vocês, como é a obra Exato. dos irmãos pelo Brasil e assim por diante. Tem muita coisa interessante ali, então você vai conhecer um pouco mais como que é a vida de um irmão marista, né? Tirar um pouco desse mito, Sim. né? O irmão, ele come, Come, ele bebe, dorme. ele brinca, ele joga bola. Gosta de assim. um churrasco, de tomar... Opa, não pode falar isso. né? Não, irmão, pode falar, churrasco pode. não tem problema. Churrasco, só churrasco. Legal, gente. Eu quero agradecer vocês pela presença aqui hoje nesse nosso bate-papo, a toda a equipe de produção, a equipe de direção do colégio por ter confiado a nós esse bate-papo, esse espaço legal da gente dialogar. Acho que é legal a gente refletir sobre aquilo que nos marca, né? Muita gente passa às vezes por esse instituto, pelas unidades, ou ouve falar o Colégio Marista, mas não consegue compreender o que é isso e o como ele toca a vida hoje aqui de 3 personagens diferentes. Um irmão que se consagrou, dedicou sua vida por conta disso, mas não tem nem referência. Depois a gente pode criar até um outro episódio para contar um pouco da sua história, irmão, que vem de Jundiaí, não é isso? Jundiaí. Que não tem presença marista, Não tem. mas veio aqui para São Paulo para buscar esse ideal. Sim. E outros 2 que são leigos, né? Que como a gente chama na igreja, leigo é aquele que não é consagrado, e que se dedicam a muito mais do que um trabalho, mas uma questão de um propósito. Agradeço muito a presença de vocês, a vocês que nos acompanharam aí de casa também, a mais esse episódio do Glória Talks, e nos acompanhem nas nossas redes sociais, continue acompanhando os outros episódios, compartilhe esse conteúdo, mande para quem você gosta, relembrando as histórias aí dos irmãos antigos que a gente relembrou aqui hoje, tantos colaboradores muito bacanas que marcaram as histórias e vão marcar ainda esses 123, 130, 150 anos que o Glória vai celebrar aí ao longo do tempo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço, obrigado. A gente que agradece. Obrigado.